Então vamos lá, pessoal, aqui é o Gustavo novamente, seja bem-vindo. Esse videozinho aqui a gente vai explicar e recordar ou apresentar como que a gente pode fazer o uso da plataforma Mapa, que é o método de aprendizado personalizado e autônomo, tanto a parte da lista inteligente quanto a parte do treinamento teórico e todas as outras coisas que tem nesse livrinho, tá? Para quem não ouviu ou não viu a gente explicar isso antes, ou para quem já viu vai recordar, para quem não viu vai entender agora, tá bom? Então, vamos passar por... Essa primeira parte tem várias coisas legais que vocês podem ver com calma, mas vamos chegar aqui no item 11 dessa primeira parte, rotina semanal mínima. Recomendação mínima para os alunos com acesso à lista inteligente e ao treinamento teórico. Qual é a recomendação mínima? 150 testes da lista inteligente por semana, divididos entre os assuntos liberados da semana, e 50 testes da mesma lista dos assuntos de semanas anteriores. Você vai sempre estudando de novo coisas que já passaram. Ah, mas e se eu não conseguir fazer 200 testes por semana desse? Além de alguns exercícios que eu vou fazer do material, além de algumas outras coisas que eu posso fazer, não tem problema. O mais importante é você, mesmo que você faça metade, é mais importante fazer sempre ou fazer com bastante recorrência nas semanas do que fazer 300 durante 2, 3 semanas e parar. Tá bom? Primeira sugestão. Depois de fazer um pouquinho da lista inteligente, você consegue revisar os seus erros usando o histórico. E aí, depois disso, você consegue ir para o treinamento teórico. Tá? Então vamos até aqui primeiro. Ó. Vamos dar um exemplo até aqui primeiro, que é a parte da lista inteligente. Tá? Onde eu vou registrar isso tudo? Você vai registrar isso tudo aqui embaixo na parte 2, no item 17. Pula o 16 e vai para o item 17. No item 17 você vai fazer o quê? Você vai olhar todos os assuntos dentro dos blocos de cada matéria. Essa tabelinha, cada cor é uma matéria. Então, primeiro biologia, que é a verde, vai ter todos os blocos, que são essas linhas aqui que estão negrito verde, e dentro delas tem todos os assuntos. Essa coluna, primeira coluna aqui, é a própria estrutura da plataforma, tá? Então, dentro desse primeiro bloco de biologia, eu tenho origem da vida, noções de bioquímica, histologia. E aí, quando que você pode usar a lista inteligente para fazer a origem da vida? Quando você tiver terminado, o professor tiver dado a aula até o fim do capítulo 7 do volume 1 do seu material impresso. E quando que eu posso fazer a lista inteligente dessas noções de bioquímica? Quando o professor tiver terminado as aulas e o conteúdo do capítulo 3 do volume 1 do seu material. Ah, mas espera aí, e se eu já vi isso no colégio até o ano passado, se eu já vi esse conteúdo, posso fazer? Pode, claro que pode. Essa segunda coluna é só uma referência de quando que será dado, em qual capítulo do seu material será dado o assunto que está aqui na coluna 1. Mas se você quiser já trabalhar listas inteligentes deste assunto, mesmo antes do professor dar isso aqui, pode. Tá? Aqui é só uma referência para você saber depois de qual capítulo que esse conteúdo vai ter sido dado. Legal. Aí você vai gerar uma lista, por exemplo, deste assunto. Você vai fazer os exercícios. Aí vamos dizer que no final da lista apareceu lá que você fez 10. Você anota aqui que fez 10 e vê na página inicial qual pontuação final após esses 10 testes que você fez. Ah, e se daqui 2 meses eu voltar a fazer outra lista de noções de bioquímica? Você marca aqui na segunda rodada quantas questões você fez e qual é a nova pontuação que você tem. Tá? Qual é a forma mais simples de ver a pontuação? Aqui na plataforma, ó, na própria página inicial, você tem a sua pontuação aqui. Ó. Tá? Origem da vida e citologia. Abriu aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos. São esses mesmos 6 assuntos que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos. E aqui tem a pontuação atual de cada um dos 6 assuntos. Quando você termina uma lista, essa pontuação muda.
Por isso você escreve aqui em pontos a nova pontuação depois de ter terminado a lista. Tá bom? Você pode fazer aqui no livrinho de vocês, está previsto até 3 rodadas. E isso vale para biologia, para todas as matérias, tá? Para física, para geografia, todas as matérias têm o assunto da plataforma e o capítulo do seu material a partir do qual você já teve o conteúdo deste assunto da plataforma. Certinho? Legal, então aí, voltando para a nossa sugestão, a gente falou o quê? Para fazer 150 testes, tá? Essa é uma sugestão, do capítulo da semana e mais 50 de capítulos anteriores. Então vamos dizer que naquela semana você vai terminar 150, são 150 testes de todos os capítulos da semana. Então vamos dizer que você terminou naquela semana o capítulo 7 do volume 1 de Biologia, mas também terminou o capítulo 2 do volume 1 de Física. E também terminou mais um capítulo. Então você pega todos esses capítulos e você faz umas 150 questões somando todos, tá? Não precisa ser 150 de cada um. Você vai fazer 30 de um, 20 de outro. Ou você vai fazer uma lista, você pode fazer uma lista inteligente escolhendo todos eles e fazendo de uma vez 75 num dia, no outro dia você faz mais 75, por exemplo. Tá? Isso é bem livre, pessoal. Essa recomendação é uma recomendação, tá? Que é um ritmo que faz uma evolução muito grande. Por experiência, a gente já sabe que nesse ritmo o aluno melhora muito. Mas você pode ajustar isso aí, adaptar isso à sua vida, tá bom? Você pode não usar a lista inteligente toda semana, tá? O importante é você, mesmo que você use a cada 15 dias, que seja a cada 15 dias. Que não seja só no primeiro mês, tá bom? Então, na nossa sugestão, você faria 150 testes, ou 100, se você decidir assim, dos capítulos que você decidiu estudar naquela semana ou que estão sendo dados no cursinho naquela semana, e mais 50 de capítulos anteriores. Tá bom? Legal. E aí você faz isso, e aí você vai ver como é que você foi. Depois disso, você vai ver a evolução da sua pontuação aqui. Pode até ver isso lá no relatório de desempenho. Tá? Você vai ver a evolução da sua pontuação e depois de ver como é que você vai sentir como é que foi. Para cada assunto você vai sentir se você teve dificuldade, se você evoluiu bastante, se você evoluiu pouco. E para cada assunto você pode aprofundar usando o treinamento teórico. Então aí a gente vai para o treinamento teórico. Tá? O que você pode fazer no treinamento teórico? Vamos voltar lá para aquele item 11 da parte 1. Aqui no item 11 da parte 1, depois de você revisar os seus erros usando o histórico e ver como você sentiu cada lista dessa da lista inteligente, você pode decidir acessar a aula gravada do treinamento teórico para revisar pontos de dúvidas. Não todas as aulas não, senão não dá tempo, tá bom? Você vai escolher os pontos de dúvida principais. Acessar o resumo teórico também para a mesma função, e aí você vê qual você prefere, qual você se sente mais à vontade. Ou às vezes você se sente mais à vontade com aula para uma matéria, com resumo para outra. Tá? Você pode usar também resumo, às vezes você prefere o resumo revisando o conteúdo com o seu material impresso, tudo bem também. Tá bom? E aí você pode fazer uma lista didática, que é o que está dentro do treinamento teórico, não é lista inteligente, tá? É a listazinha de fixação dentro do treinamento teórico. Para revisar pontos de dúvida, maior ainda. Coisa que não é só assistir aula, é legal você fazer alguns exercícios de fixação. Tá? E aí depois de passar pelo treinamento teórico usando aula, resumo e lista didática, você pode voltar para a lista inteligente e fazer uma segunda rodada se você achar necessário. Tá? E aí você vai fazer o acompanhamento da sua evolução, principalmente com a sua pontuação da página inicial e do relatório de desempenho. Tá bom? Estou falando um pouquinho rápido, se ficar dúvida pode chamar, tá? Ou volta de novo, assiste de novo um pedacinho do vídeo. Então legal, essa parte aqui, essa segunda parte que a gente vai usar o treinamento teórico, onde é que está mesmo? Aula, resumo e lista didática. Né? Para você aprofundar ou para você se esforçar mais, dedicar mais tempo com assuntos que você sentiu mais dificuldade na lista inteligente.
Onde é que está mesmo? Aula, resumo e a lista didática? Lá no treinamento teórico, a gente estava usando biologia de exemplo, né? Você vai pegar biologia, se você fez uma lista inteligente para, por exemplo, aquelas noções de bioquímica, e lá você sentiu dificuldade, você vem aqui para noções de bioquímica, e aí você vai ver qual ponto, qual tópico especificamente que você teve dificuldade. Ou às vezes você nem sabe, né, qual tópico, mas você olhando aqui fala, oh, peraí, tipo de carboidrato eu não lembro, não sei, errei. Aí você pode dedicar um tempo só para esse vídeo, ou para a lista didática. A lista didática é esta aqui, tá? Não confunda com essa lista inteligente que está aqui. Tá? Que essa lista inteligente é a que te traz pontuação, aumenta, diminui sua pontuação. Essa é a vida real, como está nos vestibulares, como cai nos vestibulares. Essa lista didática é mais fixação, é uma lista fixa, não é tanto como cai no vestibular. Tá bom? E aí aqui está então a aula gravada, a lista didática e o resumo está aqui, nesse botão. São as 3 coisas que você pode fazer se sentir dificuldade ou para alguns assuntos principais que você sentiu dificuldade durante a lista inteligente. Tá bom? Então a gente já falou, voltando para o nosso livrinho aqui, a gente já falou do item 17. Agora a gente vai falar do item 16. No item 16, a gente tem uma tabela de conteúdo diferente para registro do treinamento teórico. Então a gente já falou como é que marca lá quando você usa a lista inteligente no item 17. No item 16, como que você marca aqui? Você olha, nessa coluna, terceira coluna, estão todos os tópicos que tem relação com o seu capítulo do livro impresso que está na coluna 1. Então, isso é se você quiser seguir conforme você está tendo as aulas, você vai falar, tive a aula do capítulo 2, de Bioquímica 1, do volume 1. Depois dessa aula, eu posso, lá no assunto Noções de Bioquímica, fazer o treinamento teórico desses tópicos específicos. O B21, B22, B23. E aí o que a gente sugere? Se você fez a lista didática, você marca um X em cima do tópico. Vamos dizer que você fez a lista didática do B21 e do B23. Faz um X. E aí você fez também, assistiu o vídeo, só que agora do B22 e do B23. Aí você marca com uma bolinha em cima do tópico que você assistiu o vídeo. Então, alguns tópicos vão ter bolinha com X, outros vão ter só bolinha, outros vão ter só X e outros vão ter nada. Tudo bem, tá? É normal, não é para fazer vídeo e lista didática de todos os tópicos, não dá tempo. Tá bom? Vocês só vão, de novo, como a gente falou antes, vocês só vão trabalhar no treinamento teórico conforme vocês sentirem que é importante dar uma atenção maior àquele tópico, aquele assunto e aquele tópico dentro do assunto. Tá bom? Então, essa parte 16, a gente sugere que você marque um X ou uma bolinha em cada tópico que você assistiu o vídeo ou fez a lista didática. E se você usou o resumo, você pode sublinhar o assunto. Vi o resumo de noções de bioquímica? Vi. Então, sublinha noções de bioquímica. Vi o resumo de citologia? Não, então não sublinha. Isso é um registro, pessoal, assim, não é imprescindível fazer, mas depois, com o tempo, vai dando para você ver as matérias e os assuntos que você deu mais atenção. Se você, de repente, quer fazer lá nas férias uma revisão de alguns assuntos que você deu menos atenção, você consegue, olhando para o seu guiazinho impresso, ver qual que você usou mais, qual que você usou menos. Tá bom? Então, nessa parte 16, você faz um registro de estudos do treinamento teórico e você consegue saber, ao mesmo tempo, olhando para essa tabela, quais tópicos estão liberados para você fazer depois de cada capítulo do livro. Ou seja, depois desse capítulo 4, quais tópicos eu posso fazer do treinamento teórico? E isso está separado por volume, tá? Volume 1, e dentro do volume as matérias, os capítulos de biologia, depois os de química, depois o volume 2,
os capítulos de biologia, todos os capítulos, e aí você consegue saber, depois lá no volume 2, quando eu tiver o capítulo 3, olha o tanto de tópico que tem a ver com ele. Tá? Essa tabelinha ajuda você principalmente a saber onde estão os tópicos relacionados com essa aula que eu tive hoje. Qual aula que eu tive hoje? A do capítulo 3. Ah, então são esses tópicos aqui. Onde é que estão? Quais são, né? O B25 e o B26 nesse caso. O B25 quase todos, acho que todos. O B25 todos e o B26 todos. Eles estão aqui, ó, nesse assunto e nesse assunto, que está dentro deste bloco. Tá bom? Isso é para facilitar. Então, por exemplo, aqui, ó, biologia humana. Você vai vir aqui, vai procurar biologia humana. Aqui, ó, biologia humana. Legal. Quais são os assuntos? Cardiovascular e o respiratório. Cardiovascular é esse. Tem todos esses tópicos. E o respiratório, que é esse, tem todos esses tópicos. Então, essa tabelinha facilita você achar as coisas, tá? Você achar os tópicos que tem a ver com a aula que você teve hoje, ou ontem, ou no dia que você teve esse capítulo aqui. Fechou? Legal. Então agora, para passar os últimos 2 pontos que a gente falou, ou para quem não estava quando a gente falou, esse item 18 é um registro muito livre, tá? Para vocês fazerem um registro, anotações livres mesmo, principais erros da semana, conteúdos para revisar, listas adicionais que vocês fizeram, dificuldades que vocês tiveram. Isso é quase uma conversa, uma mensagem sua para você mesmo. Se quiser usar essa avaliação pessoal de como você foi naquela semana, também pode fazer um xizinho aqui de como você se sentiu, se você estudou bem, se você estudou razoável, se você estudou muito bem, tá bom? Isso marca a semana aqui e faz as anotações de forma livre. Veja assim como isso tudo é um método que traz autonomia. Né? Você está começando a ficar livre para decidir seu próprio rumo. Você tem um monte de ferramenta que a gente está sugerindo algumas formas de usar aqui, mas você tem um monte de ferramenta que você começa a poder estudar de uma forma mais inteligente, mais personalizada, mais específica para você. Desde a lista inteligente, que é com exercícios no seu nível para cada aula, até esse tipo de registro que você faz livremente aqui, escrevendo o que você quiser, tá bom? E aí vamos para a parte 19. Essa parte 19, o que ela significa? Ela é uma tabela em que a gente coloca todos os blocos de cada matéria. Dentro da plataforma, a gente tinha, lembra? Aqui, ó, a gente tinha cada matéria, ó, biologia, todos esses blocos estão aqui. Assim como para as outras matérias. Para que serve essa parte, então? Ela é uma análise de simulado ou de um período ou de alguma outra coisa que você quiser. Como assim? Você, por exemplo, fez um simulado. Você vai analisar aquele simulado e identificar os blocos em que você está forte, pode pôr um mais, os blocos em que você está fraco, pode pôr um menos, e os blocos em que você está ok, pode pôr uma bolinha. E vai escolher blocos em que você vai fazer um plano de ação especial para melhorar. E aí você vai fazer um xizinho aqui. E aí assim, claro, não é bom você fazer um xizinho metade ou mais da metade. O ideal aqui é você fazer um plano de ação para 5, 10 blocos no máximo. Tá? E aí você vai descrever, detalhar na próxima página qual é o plano de ação. Ah, eu estou errando muita coisa, esse bloco de forças é muito importante, eu estou errando muita coisa. Então eu vou fazer tais ações em tais dias. Eu vou toda segunda, quarta e sexta, eu vou fazer em tal horário tais exercícios ou tal revisão, ou eu vou voltar e ver todas as listas nesses blocos, eu vou ver todas as listas didáticas e vou fazer todas as listas didáticas, por exemplo. Tá? Então, aí você vai criar um plano de ação. Isso serve para você fazer uma análise de simulado, mas serve para um período. Por exemplo, eu vou avaliar como é que foi, vamos dizer, meu primeiro semestre inteiro. E vou fazer aqui o forte, fraco e ok. Para quê? Para fazer um plano de ação para as férias de julho, por exemplo.
Ou eu vou fazer uma análise quando eu chegar no final de abril, para eu ver qual vai ser um plano de ação que eu vou fazer para os meses de maio e junho. Então a tabelinha ela já está pronta, separada por blocos, para você escolher aqui se você está forte, fraco, ok, e se você quer em algum deles fazer algum plano de ação que você vai escrever aqui embaixo. O que é um plano de ação? É definir as ações com datas ou recorrência que você vai fazer para ter um determinado objetivo, para um determinado fim. Qual é o seu objetivo nesse caso? Melhorar o seu desempenho nas matérias, nos blocos em que você escolheu o xizinho. Simples, certo? Essa é a parte de 19. E por último, contatos e apoio. É bem rápido, está bem rápida essa explicação do vídeo, pode surgir dúvidas, tá? Essa é uma primeira explicação. Dúvidas e sugestões, se vocês quiserem alguma recomendação pessoal, individual, falar, ó, para o meu caso, o que você acha? Também a gente está aí para isso, tá? Não é só suporte técnico, a gente pode ajudar nessas coisas também. Tá bom? Só chamar no WhatsApp qualquer um desses 2 números aqui e a gente tem o prazer de ajudar vocês. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar. Forte abraço. Até a próxima.